Olá, meu nome é Juliane e essa é a terceira de uma série de 3 aulas que eu gravei falando um pouco sobre a forma integrativa de harmonizar nossos pacientes. A importância que os hormônios exercem na qualidade dos resultados. E a grande diferença entre um paciente que está equilibrado e a gente conseguiu avaliar o todo, níveis hormonais, vitaminas, minerais, de um paciente que está desequilibrado. Aula passada eu falei sobre a melatonina, o hormônio do sono, que há quem diga que na hierarquia de importância hormonal é um dos hormônios mais importantes. A gente conversou sobre o sono da beleza. E hoje eu vou falar sobre o seu hormônio antagonista, que se chama cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Eu queria saber, vocês acham que o estresse envelhece? O estresse envelhece e envelhece muito. Eu já mostrei alguns estudos onde pessoas que passaram por situações de estresse crônico durante muito tempo envelheceram muito, o cabelo, a pele, o olhar a gente consegue perceber. Mas isso não é culpa do cortisol, ou pelo menos não culpa do cortisol em níveis fisiológicos normais. Isso é culpa do excesso de cortisol, que significa um excesso de estímulos estressantes e que infelizmente hoje faz parte da nossa vida. Quem é que não está estressado por aí? Como eu disse, o cortisol é um hormônio maravilhoso. Ele combate o estresse. Sim, ele é o antídoto do estresse. Quando a gente entra em momentos de tensão, seja eles psicológicos, estou passando por alguma situação, sejam eles físicos, eu preciso lutar, eu preciso me defender, ou seja ele por conta de uma doença, um processo bioquímico, o nosso corpo imagina que nós estamos em estado de alerta e ele manda alguns comandos através do cortisol para que a gente consiga combater esse inimigo que ele nem sabe qual é. Através do comando do cortisol, que só pra gente lembrar, o comando foi dado através do nosso hipotálamo, nosso sistema nervoso central. Passamos por uma situação de estresse, o hipotálamo manda pra hipófise um sinal que fala, opa, quero que produza cortisol. Então, o ACTH, que é um hormônio produzido pela hipófise, vai até as nossas suprarrenais, sim, que são 2 glândulas pequenas que ficam acima dos nossos rins, e lá no córtex dessa glândula é que é produzido o cortisol. A partir desse momento que esse cortisol é produzido, ele começa uma série de ações para nos ajudar. Então, ele começa a acelerar nosso coração, para que mais sangue seja bombeado para as nossas pernas, para os nossos braços e a gente consiga, de repente, fugir do inimigo. Bom, como ele também acha que a gente precisa de muito oxigênio além da glicose para poder correr e fazer as ações necessárias para combater esse estresse, ele começa a aumentar a síntese de células vermelhas, porque é a partir das células vermelhas que a gente consegue transportar o oxigênio. Então começa um fenômeno chamado de eritropoiese. Nesse momento, ele não está preocupado com funções reprodutoras, então ele diminui esses estímulos. Ele não está preocupado com funções digestivas, porque afinal de contas, você vai comer no momento de estresse, então ele diminui esses estímulos digestivos também. Ele aumenta a motilidade intestinal para esvaziar tudo que tiver aí, por isso que normalmente dá aquela vontade de ir ao banheiro no momento de estresse. Esvazia logo, porque você precisa estar pronto para agir. Outra função muito conhecida do cortisol, aliás, dos corticoides, que são similares, moléculas similares ao cortisol, medicamentos, é sua atividade anti-inflamatória. Porque frente a um estresse, o estímulo inflamatório é muito grande. Então o cortisol vai lá para falar, opa, eu preciso combater essa inflamação, porque senão vai prejudicar o corpo. Então eu tenho que estar aqui, coloco o exército a postos para essa inflamação não progredir. Assim, se a gente for pensar, o cortisol é um hormônio muito importante, ele tem várias funções fundamentais no combate a esse estresse. O problema é que hoje nós passamos por estresses crônicos. Não estou falando de doenças, porque doenças sim, que duram muito tempo, são estresses crônicos. Mas a gente está passando por estresses principalmente emocionais muito constantes. Então nosso corpo está em estado de alerta o tempo todo. Só que acontece que ficar estimulando essas funções que eu falei para vocês pode ser muito prejudicial. Afinal de contas, vamos pensar aí. Uma das funções principais dele é regular o metabolismo da glicose. Então ele deixa muita glicose disponível. E mais, ele faz essa glicose a partir dos nossos músculos.
O que significa, se eu tiver muito tempo de estresse, eu vou ter muita glicose disponível e eu vou ter pouco músculo, porque ele tá fazendo essa glicose também a partir dessa musculatura. Então, as pessoas que têm um estresse crônico acabam tendo a musculatura, principalmente periférica, os braços e as pernas mais finos, você vai tendo uma quebra dessas proteínas, vai ficando fraco, vai tendo um aumento dessa glicose. A gente já estudou sobre um fenômeno super importante que acontece na pele, que se chama glicação. Aumento de glicose circulante acaba glicando, se ligando a proteínas importantes da nossa pele, colágeno, elastina, ou seja, o processo de envelhecimento vai acontecendo. Muita glicose circulante fala para o nosso pâncreas, tem muita glicose, precisa de muita insulina. Nosso pâncreas começa a produzir uma quantidade extrema de insulina e a gente acaba entrando numa resistência insulínica que pode levar ao diabetes. Outra função muito importante que acaba sendo inibida com o processo de estresse agudo é a formação óssea, porque, como eu disse, naquele momento de estresse isso não é importante. Só que numa vida normal a gente está fazendo e reabsorvendo o osso o tempo todo, inclusive no nosso maxilar. E quando a gente tem essa função inibida por conta de excesso de cortisol, a gente acaba perdendo a formação óssea, inativando as nossas células que produzem osso. Então isso prejudica demais a nossa estética. Outro fenômeno prejudicial do excesso de cortisol é o acúmulo de gordura intraabdominal, que é aquela gordura muito prejudicial para eventos cardíacos. Se a gente for pensar, aqueles pacientes que se tratam com corticoides crônicos há anos, principalmente pacientes de doenças autoimunes, porque teoricamente, a doença autoimune é uma doença que tem um nível de inflamação alta, onde essa inflamação acaba atacando o nosso próprio corpo. Então, os médicos acabam prescrevendo um corticoide para modular, controlar essa inflamação e não deixar essa doença em atividade. Só que, se a gente for pensar, esse acúmulo de corticoides acaba sendo como se fosse um estresse constante que essa pessoa está passando. E se a gente for olhar a característica dessas pessoas que fazem tratamentos de longos períodos com corticoide, eles têm todos uma característica muito comum, que é um edema maior, porque o excesso de corticoide acaba causando isso, por ocupar receptores de aldosterona, que é um hormônio responsável pela retenção hídrica. Então, o excesso acaba ocupando esses receptores. A gente tem uma perda de massa muscular muito grande, porque, como a gente disse, o excesso de cortisol acaba utilizando os músculos para a produção de glicose. Muitas vezes a gente acaba tendo resistência insulínica, pacientes que vão desenvolver uma diabetes ou tem grande propensão de desenvolver uma diabetes, que a gente chama inclusive de síndrome de Cushing, que são esses pacientes com essas características. Então, falando na harmonização facial, como que eu quero ter um resultado bacana de um bioestimulador de colágeno, de uma toxina que seja, ou de qualquer outro procedimento estético, se eu estiver com estresse crônico e meus níveis de cortisol muito elevados? Então eu nunca vou conseguir, eu estou colocando um bioestimulador para estimular esses fibroblastos, que são essas células, a produzir colágeno, mas eu tenho um hormônio lá que está ali o tempo inteiro destruindo as fibras de colágeno, entendeu? Então eu não consigo nunca ver um resultado, nunca ver uma diferença. Então, assim, é muito importante a gente começar a sair de novo daquela caixinha e olhar o paciente como um todo, fazer um questionário e entender a importância dos hormônios. Porque, de repente, quando eu falo em hormônios, a gente pensa em hormônios sexuais, normalmente, como a testosterona, a progesterona, que sim são muito importantes também no processo de envelhecimento, que se estiverem em desequilíbrio, fatalmente vão influenciar demais no processo de envelhecimento, tanto da nossa pele quanto do nosso organismo de uma forma geral. Mas antes eu quis trazer para vocês a base, hormônios que fazem parte do nosso ciclo circadiano, como a melatonina e o cortisol, e que se nós soubermos modular, a gente consegue controlar e já ter ótimos resultados nos nossos tratamentos. A melatonina, sim, a gente pode suplementar. Já o cortisol, a linha que eu trabalho, eu não costumo suplementar a cortisona, pelo menos não no início de tratamento, porque a gente consegue equilibrar com outras alternativas. E lembrando que
O cortisol, ele não influencia só no processo de envelhecimento da pele pela essa quebra de proteínas, de colágeno, elastina, mas ele também tem influência sobre o melasma, as manchas da nossa pele. Isso porque o ACTH, que é o hormônio que estimula a produção do cortisol, é muito parecido com o hormônio que se chama alfa-MSH, que é um hormônio estimulante de melanina, da produção de melanina. Então, quando eu tenho isso em excesso, uma produção excedente do ACTH, ele também ocupa esses receptores e acaba influenciando. Por isso que nem sempre o vilão é o sol. Às vezes a gente vai criar manchas, ter manchas por conta de estresse. Olha a importância de modular o nosso estresse. Bom, acho que é isso que eu queria passar para vocês, a importância do olhar integrativo, da gente sair da caixinha, começar a entender que existem outros fatores que vão influenciar muito no resultado dos nossos tratamentos, que nós somos individuais, então assim, o meu resultado não vai ser igual ao da coleguinha, porque possivelmente eu não estou passando pelas mesmas situações dela, então meus níveis hormonais, inclusive do cortisol, de estresse, são diferentes e isso também influencia no resultado. Complicado a gente falar de prazos de validade também por conta disso. Você imagina que um excesso de cortisol degrada muito mais as proteínas e faz um resultado ir embora muito mais rápido do que o paciente que tem um nível ideal e normal de cortisol. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas, me contem, porque quem sabe a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais em outros hormônios que vão influenciar o processo de envelhecimento e fazem muita diferença na harmonização facial. Me conta se vocês gostaram, deixa aqui os comentários de vocês e as perguntas. Um beijo e até a próxima!